Estou aqui sem nada nos olhos, ó, sem nem máscara de cílios, porque depois aqui da nossa live eu vou gravar uma outra coisa, então me aguentem aí, fica meio estranho, né? O olho fica pequenininho. Mas isso já serve de exemplo para vocês. Tem muita gente que quando se maquia dá uma preferência para fazer a pele e acaba muitas vezes nem fazendo nada nos olhos. E olha como fica estranho. Vocês conseguem ver, claro que eu tô, né, maquiada com a pele, aqui na boca, a sobrancelha fica até mais forte, porque não tem nada pra combinar ali nos olhos. Então o olho fica menorzinho, não fica com destaque. Mas vamos lá, vamos começando oficialmente então por aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Make Sincerona. Eu sou a Tami Gasperin e é por aqui que eu venho simplificar o mundo da maquiagem. Especialmente para você, que é uma mulher muito ocupada, que tá sempre correndo e que não quer perder tempo mas que quer um resultado bacana. Principalmente para os seus vídeos ou para os seus compromissos, sejam eles pessoais ou profissionais, você está no lugar certo. No episódio de hoje, então, nós vamos falar sobre dicas de produtos e vamos falar especificamente sobre sombras. Na semana passada nós falamos sobre base, corretivo e pó e hoje, então, eu venho aqui conversar sobre sombras. E uma vez por semana, nas próximas semanas, então, nós vamos conversar sempre sobre produtos, sobre dicas de produtos. Nós temos 2 aulas por semana, sempre segundas e quartas. A princípio, nós estamos fazendo às 17 horas, eu estou fazendo um teste de horário. Vamos ver até quando a gente mantém esse horário. E nas próximas semanas, então, nas quartas-feiras, nós falaremos sempre sobre produtos. E nas segundas, sobre outros assuntos que vocês sempre me ajudam a escolher aqui nos stories do Instagram. Para quem está me assistindo depois no gravado, no YouTube ou no Facebook, vocês podem deixar comentários aqui embaixo ou vir pro Instagram para participar ao vivo. Vamos lá então falar sobre sombras. Existem tantas, né, gente? Eu sei que vocês podem ficar confusas na hora de comprar sombras. Tem muita marca. Na hora de comprar, na verdade, muitos produtos, né? Tem muitas marcas, tem muitos estilos de sombras. Tem sombra com brilho, sombra sem brilho, tem sombra em pó, tem sombra compacta, tem sombra em paleta. O que você faz primeiro? Então é o seguinte, vou contar tudo aqui pra vocês, o que eu acho que é válido e o que eu acho que é melhor pra automaquiagem. Vou falar aqui relação de custo-benefício de algumas paletas também, que às vezes vale a pena. E sobre produtos em pó, sobre produtos cremosos, eu tenho sombras líquidas para mostrar para vocês, tenho sombras assim, ó, em creme para mostrar para vocês. E a gente vai conversar bastante sobre sombras, tá? Um calor aqui, gente. Principalmente aqui dentro, né? Mas eu não posso abrir a janela, senão entra muito barulho. Eu vou começar falando com vocês, então, a seguinte coisa. Antigamente, se vocês fossem comprar uma paleta de sombras, vocês não encontrariam paletas neutras, de cores neutras. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês. Vocês encontrariam facilmente aquelas paletas gigantes, com 300 cores de várias marcas. Tinha uma paleta enorme da Jasmine. Alguém lembra das paletas da Jasmine? Eu nem sei se Jasmine ainda vende, gente. Se alguém souber, me fala aqui. E vocês encontravam então facilmente aquelas paletas com um monte de sombra colorida e principalmente todas elas com brilho, todas elas cintilantes. Vocês não encontrariam sombras assim, ó. Não era fácil de encontrar, pelo menos aqui no Brasil. Paletas assim de sombras neutras e sombras sem brilho não era fácil de encontrar. Quem nunca teve ou quem nunca viu aqueles quartetos da Avon, ou da Natura, ou de várias marcas, mas sextetos também, né, com 6 cores, onde vinha um azul, um verde, um prata, um preto, e assim a lambança das cores era bonita de ver. Eu também comprava aquele tipo de paleta, né, era o que tinha, principalmente ali no começo da minha adolescência. E como é que a gente se maquiava naquela época? A gente aplicava, deixa eu pegar um pincel aqui, pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se ele não tá sujo de nada, pra eu não fazer caca. Aplicava a sombra assim, ó. Aqui, aplicava até com o dedo ou com aquele pincel de esponjinha, né? Aplicava só aqui na pálpebra móvel, só aqui. Não subia a cor, claro, porque ficava super estranho pegar um azul, passar toda a pálpebra e subir ele, um azul cintilante, um prata. Quem nunca fez aquela maquiagem toda prata?
E na hora de abrir o olho, então, não aparecia muita coisa, aparecia só um risquinho colorido da cor que você escolheu. Quem nunca fez um olho preto ou quem nunca viu alguém com um olho preto só aqui na pálpebra móvel ou até um pouquinho lá pra cima, mas sem esfumar nada? E a culpa disso, gente, muito eram dessas paletinhas que sugeriam a gente usar as cores dessa maneira. Claro que depois de um tempo ficou mais famoso maquiar o côncavo, ficaram muito famosas as técnicas de luz e sombra, até no olho mesmo, né? A gente trabalha com luz e sombra, com profundidade. Então hoje a gente já sabe que a gente maquia o côncavo, que a gente sobe a sombra, principalmente usando os tons de marrom para dar profundidade e formato no teu olhar. Cada mulher vai se maquiar de uma maneira um pouquinho diferente, não existe regra que todo mundo vai fazer igual porque os formatos são diferentes. Eu mesma, eu tenho eu tenho 3 características nos meus olhos. Os meus olhos são pequenos, eles são aproximados e levemente fundos, mas isso é assunto para outra aula. O que eu quero falar aqui, então, começar a falar com vocês é sobre quais cores de sombra investir. Independente se você vai comprar sombras unitárias, independente se você vai comprar uma paleta desse tamanho ou desse tamanho, que cores você começa investindo? Te diria o seguinte, comece investindo em cores neutras e opacas, principalmente em tons de marrom. Então eu vou te dar um exemplo aqui de 2 paletinhas, por enquanto não vou falar preço, não vou falar marca, nada, que são muito, se eu conseguir abrir, que são muito legais, que até tem uns tonzinhos coloridos, mas olha como reina os tons neutros. Tem um tom aqui mais uva, mas não é um tom super colorido. Opa, aqui até tem um amarelão, né? Mas tem, olha, um rosinha, tem marrons, tem cintilante, ó, tem cintilante, mas são cores mais neutras. As cores mais neutras, por que você vai começar por elas para investir? Porque as cores mais neutras, elas combinam mais com a nossa pele. Se eu chegar aqui pra vocês com uma maquiagem rosa, e rosa nem é dos piores, né? Mas com uma maquiagem verde, azul, uma maquiagem roxa, e num outro dia eu chegar com uma maquiagem em tons de marrom, em tons mais parecidos com a minha pele, em tons mais humanos, como a gente pode chamar, vocês vão notar uma diferença. A maquiagem colorida, ela chama atenção de uma maneira diferente. Não tem nenhum problema em usar cores coloridas, tá, gente? Eu mesma uso, vocês já me viram aqui. Vocês já viram várias dicas sobre sombras coloridas. Mas se você tiver que escolher, principalmente para começar, você precisa ter as neutras. Porque se você só tiver as coloridas, a tua maquiagem não vai ficar tão boa, tão bonita, tão profissional, aquela carinha de profissional, do que se você tiver as neutras. Toda sombra colorida que você aplicar no seu olho precisa necessariamente ter algumas neutras junto, alguns tons de marrom junto. Então eu te indico que você comece comprando marrons. Não pode comprar uma paleta agora? Eu entendo. Você pode investir no quê? No tom do seu contorno. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Esse aqui foi o último contorno que eu comprei. Ele é da Bruna Tavares e eu consigo fazer um olho marrom com ele tranquilamente. Eu gosto muito, muito, muito de aplicar o blush, o iluminador e o contorno nos olhos também, porque eu acho que facilita demais a minha vida. E se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live, uma hora dessas, falando só sobre isso, mostrando, né, eu maquiando os meus olhos apenas com esses três produtos. Principalmente quando você vai fazer uma viagem, ou quando você tá com muita pressa. Você pega só os produtos de pele e faz os olhos também. Então você não deixa de fazer a sua maquiagem. Bom, que mais que podemos falar sobre as cores neutras? Se você puder comprar alguns tons de marrom, melhor. Vou te mostrar uma paleta enorme aqui para você entender o que seria uma paleta neutra. Ganhei um coraçãozinho aí, gente. Mandem corações para eu saber se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando do conteúdo. Agora ganhei um monte. Olha, essa paleta aqui é uma paleta enorme, toda neutra. Não é uma paleta que eu indico para quem só vai fazer automaquiagem, porque é uma paleta relativamente mais cara e muito grande. Você vai usar essa paleta aqui
em toda a sua vida, a sua filha e a sua neta. E ainda vai ter produto, ou seja, o produto vai estragar antes de você conseguir usar tudo. Por que tem buraco aqui em algumas cores, ó? Algumas poucas cores estão fazendo buraco. Porque são as cores que eu mais uso nas minhas clientes, além de usar em mim também, é claro. Mas as cores, então, que você mais vai usar são os marrons. E se você puder ter uma gama grande de marrons, ótimo. Vou começar falando aqui, ao mesmo tempo, sobre sombras, sobre os detalhes das sombras e também sobre as paletas, sobre as marcas e sobre os preços, pra gente falar de tudo um pouco. Sobre você comprar sombras em pó ou sobre você comprar sombras cremosas, sombras assim, ó, que vem com o aplicador como se fosse um gloss, ó. Ou você comprar sombras em potinho, assim, que são as sombras em creme. Como que você vai escolher isso primeiro? Num primeiro momento, é melhor que você compre sombras em pó, porque elas vão facilitar a tua vida. Elas vão fazer... É melhor você treinar primeiro com sombras em pó para depois ir para sombras em creme, porque as sombras em creme, elas têm alguns detalhes diferentes. Essa paleta grandona que eu mostrei para vocês aqui é da marca Morphe. A Morphe é uma marca americana, é fabricado na China, como quase tudo no mundo, né? É uma marca, mas é uma marca americana. Você vai encontrar ela facilmente em lojas de maquiagem nos Estados Unidos. A Morphe, ela entrega também, o próprio site da marca, entrega em vários países. Eu acho que no Brasil não entrega, na Europa eu sei que entrega. Em Portugal, eu estive viajando em Portugal há quase 2 anos atrás já, ou já fez 2 anos, enfim, quase 2 anos. E quando eu fui pra lá, eu lembro que eu até tentei comprar as paletas pra mandar entregar lá, mas não ia chegar a tempo, então eu desisti. Mas então quem mora na Europa também consegue. Então se você vai viajar pra Europa, ou pros Estados Unidos, ou se você vai... Se algum amigo seu vai viajar, você pode comprar. Se alguém mora lá, pode mandar pra ti. Aquela história toda de compra internacional, eu indico muito. Por quê? Essa paleta aqui, quando eu viajei, ela custava 26, 25, depende da paleta, né? Mas uma paleta desse tamanho aqui da Morphe custava mais ou menos isso. 20 e poucos dólares, em euro eu não me lembro, tá? Mas 20 e poucos dólares. Sabe quanto que essa bichinha custa aqui no Brasil? E claro, você não vai encontrar ela no Brasil, você só vai encontrar ela aqui no Brasil com essas pessoas que compram maquiagem lá fora e trazem pra vender pra nós. Então, as paletas da Morphe, aqui no Brasil eu paguei R$240. Sim, 240. Vamos supor aí que o dólar é R$5, você pagar 25 dólares uma paleta, ela vai custar 125, né? Se meu cálculo aí não tá errado. R$125 e aqui 240, então é quase o dobro. E, gente, nada contra quem, né, coloca em cima o negócio da pessoa, eu acho que tá certo, não tem problema nenhum, mas vale a pena você pagar tão caro num produto que lá fora é tão barato? Não, porque nós temos outras opções aqui. A não ser que você é maquiador, tá? Porque maquiador usa muito. Mas por que eu trouxe a Morphe para mostrar para vocês? Porque a qualidade é muito boa, o custo-benefício, mesmo pagando R$240 uma paleta assim, é muito bom. E também a Morphe tem diversas outras paletas. Paletas menores, paletas mais baratas, paletas com muito brilho. E todas elas são muito boas. Todas aquelas que eu tive contato e todas aquelas que eu ouvi falar, né, que outros maquiadores usavam e tal, nos cursos que eu fiz, ou amigos meus maquiadores, todos gostam muito de todos os produtos da Morphe. E tem pincéis também da Morphe que são muito bons. A Morphe, então, ela tem várias opções. Essa aqui marrom que eu mostrei pra vocês é a 350M. Essa aqui é uma colorida, que é a 35B. Olha que lindona. Lindona, né? Essas paletas aqui, gente, elas têm uma característica em comum. Tanto a neutra quanto essa colorida, elas têm muitos mais tons, a maioria dos tons são opacos do que cintilantes. Então, quando você comprar uma paleta, não compre uma paleta toda cintilante, a não ser que você já tenha outras paletas básicas como essas duas aqui, com sombras mates. Sombra mate é sem brilho e sombra cintilante é com brilho. Aí tem também as sombras glitterinadas, por exemplo, essa daqui, ó, que depois eu vou mostrar ela pra vocês, né? Mas olha só, é uma sombra que parece glitter, tá? Essas sombras aqui, então, são as sombras purpurinadas. Tem as sombras que são cremosas, assim, mas que nem essa é em pó, mas ela parece um glitter.
Então fica aí a primeira dica pra vocês, marca Morphe, que super funciona. O que mais que eu tenho pra falar da Morphe? Falei, né, que os pincéis da Morphe também são muito bons, super indico pincéis da Morphe se vocês tiverem oportunidade de comprar. Eu não tenho nenhum, mas eu já usei de outros maquiadores em cursos e tal, e são muito bons e muito baratos lá fora. Então, quando você for comprar as paletas de vocês, lembre-se de comprar os tons mais neutros, vários tons de marrom se você puder. Se você só maquia você mesma, eu vou te dar várias opções aqui de paletas com vários tons de marrom, só que menores. Agora eu quero falar pra vocês de uma outra marca. Eu vou começar aqui pelas marcas mais caras e internacionais e vamos indo pras outras. Não quer dizer que uma é melhor que a outra, não tem nada disso, tá? Vocês vão vendo conforme eu vou falando por cada uma delas. Vocês já devem ter ouvido falar da Urban Decay e das paletas Naked. Naked é uma linha dentro da Urban Decay. Essa outra paleta aqui também é da Urban Decay, mas ó, não é nesse mesmo formato. As Nakeds existem, eu acho que 5 ou 6, eu nem sei mais, porque foram lançadas várias. E elas custam aqui no Brasil mais ou menos 230, 200, por aí. Depende, né, se você pega uma promoção ou não e tal. Muito cuidado, porque tem muita falsificação dessas paletas aqui. Então, compre em sites ou em lojas confiáveis. Não compre em qualquer lugar, porque pode ser que você pague um valor caro por uma paleta que não é original, tá? Essa marca Urban Decay tem sombras muito boas, muito boas. O preto delas é um dos melhores pretos que tem. A Fernanda tá falando que ama Urban Decay, eu também gosto muito, as sombras são maravilhosas. Só que tem um detalhe, essas sombras aqui Naked, pra mim hoje o custo-benefício delas não vale mais tanto a pena assim, porque já temos outras no mercado muito melhores. E talvez até mais baratas. Então, sim, são muito boas. Se você quer ter uma paleta lá, são maravilhosas, mas eu não compraria mais. Tanto que eu quase não uso mais essa minha aqui. Olha só que linda. Essa daqui é a Smoke. Só que ela tem tons mais frios. E eu gosto hoje de usar tons mais quentes, principalmente porque o esfumado, ele fica menos manchado quando a gente usa. Ele tem uma tendência a manchar mais quando você usa cores muito escuras e muito frias. Então essa paleta eu uso muito essas cores aqui, ó. Mas eu acabo não usando tanto essas. Não porque não são boas, simplesmente porque eu tenho outras que eu uso mais. Vocês vão ver um monte de sombras aqui. E eu quero deixar bem claro que eu só tenho esse monte de produto e essas paletas grandonas porque eu sou maquiadora e eu trabalho com isso. Então eu preciso ter uma opção grande, opções de cores, opções de texturas para fazer maquiagens variadas nas minhas clientes. Se eu me maquiasse só eu mesma, eu teria outras opções, eu vou mostrar pra vocês que tem outras aqui que eu uso só em mim. A Urban Decay, então, ela tem um custo-benefício muito bom, só que, como eu falei pra vocês, tem outras opções melhores, mais baratas hoje em dia. Essa daqui é uma paleta que não tem mais pra venda. Ela foi uma edição limitada da Gwen Stefani, sabe a cantora Gwen Stefani? E eu amo ela, olha só. Ela é maravilhosa. O que eu quero mostrar pra vocês? Marrom, 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 marrom. Marrom mais claro, marrom médio, um pouquinho mais escuro, marrom mais escuro, preto, marrom, olha, mais vinho, e bem mais escuro. Isso aqui faz a paleta ser muito usável. Claro, temos algumas cores aqui, ó, mais coloridas. Temos aqui cintilante, ó, cores cintilantes. Isso aqui faz uma paleta ser usável. Isso aqui faz uma paleta não ser tão usável. E nada contra essa paleta aqui, eu gosto dela, tá? Faz uma paleta ser menos usável. Porque eu tenho algumas opções, eu só tenho opções coloridas. Essa daqui eu tenho alguns coloridos, mas eu tenho vários neutros que com certeza eu vou usar mais. Então, eu só compro paletas assim depois que eu já tenho, né? Se eu fosse fazer só automaquiagem, depois que eu já tenho os tons neutros suficientes. Bom, pois eu falo dessa pra vocês, tá? Que eu gosto bastante dela, sim. Ela tá aqui porque eu gosto. Urban Decay, então, também tem sombras unitárias. Deixa eu ver se eu acho uma aqui pra mostrar. Tem, ó. Aqui, ó. Urban Decay também tem sombras unitárias.
Esse aqui é o Blackout da Urban Decay. É um dos pretos mais pretos. Se você quer uma sombra bem preta, vale super a pena. Mas sabe quanto que eu paguei esse bichinho? R$110, uma sombra. Sim, eu tô trazendo valores aqui hoje não pra assustar vocês e pra vocês pensarem, meu Deus, a Tami só tem produto caro. Vocês vão ver que não, que é mentira, tá? Porque eu tenho um monte de produtos baratinho também, que são bons. Agora, por que eu comprei? Porque eu precisava de um preto para as minhas clientes que fosse muito preto. Comprei essa bonitinha aqui. Mas por que eu quero mostrar pra vocês as pequenininhas da Urban Decay? Porque elas são muito boas. Então, se você viajar, se você tiver a oportunidade de comprar sombras, principalmente cores mais diferentonas, com bastante brilho, ou o pretinho, essa daqui, vale super a pena sim. Eu digo que assim, quando vocês querem comprar uma sombra diferente, uma sombra que chama muito a tua atenção, que você não vai encontrar numa paleta tão facilmente, vale a pena você comprar uma sombra, por exemplo, essa aqui da MAC, que deve custar R$70 por aí, ou essa da Urban Decay, né, que 110, como eu falei pra vocês, vale a pena, porque esse é o preto mais preto, então eu amo ela, uso muito. E essa daqui, depois eu vou mostrar, mas é aquela que eu falei, que eu mostrei pra vocês, que é tipo um glitter, que é mais difícil de encontrar. Então, acaba valendo a pena esse tipo de produto quando você quer comprar uma ou outra assim. Mas comprar várias cores, existem opções mais baratas que vocês vão ter um resultado tão bom quanto. As meninas se assustaram com o valor, né? É, de assustar mesmo. Bom, deixa eu falar mais um pouquinho da Naked. A linha Naked tem várias paletas, então, e por que elas ficaram tão famosas? A Naked, a primeira, ela foi a primeira marca, ou uma das primeiras, que lançou uma paleta mais usável e não aquelas paletas como eu comecei falando lá na aula de hoje, lá no comecinho, com um monte de cor que não se combina, que você não consegue formar um olho bonito e um olho mais profissional. Tô anotando uma coisa aqui pra eu não me esquecer de falar pra vocês depois. Então a Naked sim faz jus porque começou todo esse negócio aí de paletonas, tá? Então deixa eu botar a Morphe e a Naked Morphe Urban Decay pra cá, que agora nós vamos falar de outras. Vamos falar agora das sombras unitárias da MAC, que custam aí seus 70, 80 reais, depende. Tem o refil também. Eu só tenho duas cores pra mostrar aqui pra vocês, eu tenho mais algumas, mas confesso que eu não tenho muitas. A MAC tem sombras em paletas, que vale melhor, né, o custo-benefício, e tem algumas sombras unitárias. Essa sombra aqui é a sombra que eu uso na minha sobrancelha e eu não troco ela porque eu sou viciada nessa cor, porque dá muito certo pra mim. Claro que aqui vai parecer que a minha sobrancelha tá muito forte porque eu não estou com o olho maquiado, mas depois que eu faço a maquiagem do olho fica ótimo. Então, tem sombras da MAC assim, sem brilho, com brilho, acetinadas, com muito brilho que nem essa. Tem para todos os gostos e são sombras muito boas, sim. Se você quiser ter produtos da MAC, vale a pena. Principalmente se você comprar paletas. Ou então, se você fizer que nem eu, que no ano passado, de 2018 para 2019, comprei essa daqui na coleção de Natal. Então, é uma coleção... De novo. Comprei essa aqui na coleção limitada de Natal, né, de um ano e pouco atrás, porque ela é muito diferentona, olha só, muito diferente. Ela tem um brilho que dificilmente você vai ver em outros produtos. Então, aí vale a pena. Eu nem me lembro quanto é que eu paguei essa sombra, mas eu acho que foi R$120, ainda mais cara que a da Urban Decay, eu acho que foi 120, e vale cada centavo. Mas aí eu não vou comprar assim, ó, todas as cores que eu quero dessas mais caras, porque aí não vai fazer valer tanto a pena, entende? Eu vou dar preferência para algumas sombras específicas quando eu quero pagar um pouquinho mais, porque eu me apaixonei por aquela cor ou algo assim. Aí vale a pena, beleza? Olha só, vamos falar agora da NYX, que eu tô aí começando com as sombras, com as marcas internacionais, importadas, um pouquinho mais caras, enfim. A Fernanda perguntou, em relação à textura do produto em que temos que ficar mais atentas, mais soltas, mais compactas, às vezes sinto que algumas não ficam. A gente vai falar disso daqui a pouco, Fer. Eu vou mostrar pra vocês algumas diferenças. Sim, tem sombras que não fixam e eu vou falar sobre isso depois, tá? Sobre fixação de sombras. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Quero mostrar pra vocês também essas duas paletinhas aqui da NYX, né? Elas já estão aqui ó, surradinhas, né, de tanto que eu usei NYX.
NYX é uma marca americana também relativamente muito barata, principalmente se você comprar nos Estados Unidos ou na Europa, vai ser muito barato. Aqui no Brasil, quando tinha NYX, que agora fechou as lojas, a NYX, essa paleta aqui, ela era vendida, se eu não me engano, a mais ou menos uns 80, 100 reais. E valia muito a pena. Por quê? Olha essa daqui, por exemplo, que cores legais que ela tem. Muitos tons de marrom, toda ela neutra. Teve uma que até já quebrou aqui. Tem dourado, tem clarinho, tem com brilho, tem pra iluminar abaixo da sobrancelha, tem pra fazer uma pálpebra bem bonita. Mas olha que paleta usável. Inclusive ela tava lá de canto, eu vou botar ela pro jogo aqui de novo. Que eu faço isso, sabe? Eu vou alternando entre os meus produtos pra nenhum produto ficar muito tempo lá jogadinho de lado. E depois que eu tenho uma dessas, eu consigo tranquilamente me maquiar, né? Colocando um pouquinho mais de ousadia. Quando eu consigo com uma paleta colorida dessas, não tem nenhum marrom, mas juntando com uma dessas, eu vou conseguir uma bela de uma maquiagem. Essas compactas com glitter, como fazer para fixar mais? Tá, já vou responder, tá? Beleza! Aí, galera, esse tipo de produto aqui faz valer muito a pena, porque custa aí em torno, então, como eu falei, de uns 80 reais, eu não sei quanto é que tá em dólar, tá? Mas custa aí em torno de uns 80 reais, só que aqui tu vai ter opção de cores assim, ó, pra muito tempo, mesmo que tu compre só a neutra. Tu tem quantas maquiagens vocês acham que dá pra fazer com uma paleta dessas? Maquiagens diferentes, tá? Não quantidade de maquiagens. Quantas vocês acham que dá pra fazer? Inclusive, isso podia ser uma série aqui do nosso projeto Make Sincerona. Quantas maquiagens diferentes dá pra fazer com uma única paleta? O que vocês acham? Quem tá aqui, responde aqui pra mim se vocês gostaram dessa ideia. Quantas maquiagens diferentes, das mais básicas às mais tchan, dá pra fazer com uma paleta, por exemplo, nesse estilo aqui, né? Não numa paleta gigante. Gostaram dessa ideia? Me conta aqui. Se você tá aqui na live, me conta se você gostou dessa ideia. Você sabe que a gente vem sempre 2 vezes por semana por aqui, e vocês que decidem a maioria dos temas aqui das nossas aulas. Mas me conta, tive essa ideia agora. Ó, a Leana está falando que adorou a ideia. Eita, perdi o horário. Não tem problema, Lívia. Depois você volta, ela vai ficar salva, você volta e assiste o comecinho de novo. Você já tivemos bastante conteúdo por aqui. A Fer falou que adorou, então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu vou colocar isso em prática aqui pra nós. Vou colocar essa ideia aqui em prática pra gente fazer aí. Quantas maquiagens diferentes eu consigo trazer pra vocês usando apenas uma paleta? Pra provar pra vocês que não precisa ter 1 milhão de sombras, e sim as sombras certas, as cores certas. Bom, NYX então é mais uma marca que também tem sombras unitárias, também tem paletas grandonas, paletas menores, que eu super indico. Inclusive é uma das marcas que eu indico assim, ó, demais. Pena que não é tão fácil de encontrar aqui no Brasil. Pena, porque ela tem um custo-benefício maravilhoso. Mesmo com a loja aqui no Brasil, ela tinha um preço em real muito bom. Vamos aqui para mais... deixa eu responder primeiro algumas perguntas de vocês, então, senão eu vou esquecer. Deixa eu ver quem foi mesmo que perguntou. A Joyce perguntou como é que faz para fixar uma sombra dessas, né? Aí vai depender muito da sombra que tu comprar, tu vai ter que dar uma testadinha, porque olha só. Essa sombra aqui da MAC, ela vem com uma tecnologia, uma bruxaria, que ela fixa muito bem sozinha, ó. Ela fixa muito bem sozinha. Então essa daqui é uma opção que eu passaria com o dedo, sempre com o dedo, na pálpebra, fica melhor, tá? Na pálpebra, sem nada, não precisaria de nenhum tipo de fixador. Só que tem muitas sombras assim, que quando você passa ela cai inteira. Aí você vai precisar de um fixador de maquiagem ou de algum tipo de diluidor. Eu tenho aqui duas opções para mostrar para vocês. Mentira, eu só tenho uma, porque a outra não tá aqui. Então assim, ó, esse tipo de sombra aqui, ó, super fica. Só que vão ter outras que você vai precisar de algum tipo de fixador.
Esse fixador de glitter da NYX aqui é ótimo para fixar glitter, mas se você tiver uma sombra em glitter, vamos chamar assim, também vai funcionar, só que você tem que passar uma camada bem fininha desse tipo de produto, tá? Então, coloca um pouquinho assim ó, na tua mão, aí pega com o dedo e só dá umas batidinhas na tua pálpebra. Depois vem com o glitter e dá umas batidinhas por cima, pode ser com a mão também. Existe também fixador de glitter assim, ó, líquido. Esse aqui é da marca Benai. Se você não está no meu grupo lá do Telegram ainda, você está perdendo dicas, porque essas dicas aqui ó, foram compartilhadas com vocês lá no grupo do Telegram essa semana. Tem um bicho voando aqui. Ô, bicho. Ah, é só uma mosca. Então tá bom. Mas é uma senhora de uma mosca, hein? É criada essa. Ai, gente. Mas vamos lá, realidades, né? Fazer o quê? Tem uma mosca aqui. A Fer perguntou antes sobre a fixação de algumas sombras que parece que não grudam, né? Em relação à textura. Olha só. Existem sombras soltas que nós podemos chamar de pigmentos. Vou pegar aqui, ó. Por exemplo, da Inglot, ou Inglot, como vocês quiserem chamar, né? É uma sombra solta. Tem um aqui também da NYX. Tem da MAC também, que eu gosto bastante. Tem de outras marcas mais baratinhas também, mas que eu não tenho nenhum pra mostrar aqui pra vocês. A marca mais baratex que eu tenho é a NYX. Esse tipo de produto aqui, se você aplicar ele assim, ó, olha, eu pego ele aqui, ó. Se eu aplicar ele assim direto, ele nem pigmenta muito e ele sai muito fácil, ó. Nem ficou mais quase nada ali, ficou só um pouquinho de brilho. Já esse aqui, olha a diferença. Claro que eu não posso esfregar demais, né? Mas olha a diferença. Eu tô passando o dedo em cima, só não tô fazendo força. Não sai. Notaram a diferença? Então, sombras soltas assim, que é um pozinho, que a gente chama de pigmento, você precisa aplicar ou com o teu pincel molhado, úmido, aí pode ser com água, ou então, melhor ainda, se você tiver uma bruma fixadora de maquiagem ou uma bruma hidratante. O que é bruma? São aqueles fixadores em spray ou hidratantes em spray que tem de várias marcas. Você pode molhar o teu pincel com aquele produto e depois aplicar a tua sombra solta. Vai ficar melhor com certeza. Outra coisa, Fer, se você tem alguma sombra aí que por acaso ela não pigmenta, pode ser que a qualidade dela realmente seja ruim, ou pode ser que você precise aplicar essa sombra ou com um pincel mais durinho, como um pincel língua de gato, ou com o dedo, ou então sempre molhando as cerdas do teu pincel. Pega um pincel normal, ó, de aplicação de sombra, mas molha com água mesmo, ou com essas brumas, molha primeiro a sombra do teu pincel, aí pega a sombra e aí você aplica na sua pálpebra. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo que essa sombra aqui, ó, parece que ela tá molhada no meio, ela tá um pouquinho mais escura. Sabe por que ela tá assim? Porque eu já usei o produto, o pincel molhado, pra fazer ela ficar mais pigmentada ainda, pra fazer ela grudar mais na pálpebra. Desculpa. Não quer dizer que essa sombra sozinha não pigmente, olha só. Ela pigmenta, assim, é bem pigmentada, né, as sombras da NYX. Mas eu queria naquele dia fazer, eu acho que era um delineado, ou o delineado aqui embaixo, né, a sombra aqui embaixo também você pode usar assim, com o pincel molhado, que vai fazer grudar muito mais na tua pálpebra. Maravilhoso, tenho que comprar um fixador, a bruma? Eu indico que a automaquiagem tenha pelo menos um fixador. Vamos lá. Já falei da MAC, agora vou falar aqui de uma última sombra. Não, já vou falar agora das sombras que eu tenho aqui. Ah, não, tem mais uma aqui das importadas. Bem louca. Essa paletinha que eu tenho aqui é da marca, ó, The Balm. A marca The Balm também é importada. São paletas também um pouquinho mais caras, vão aí para os R$200 as paletinhas. Só que todas as que eu usei até hoje são muito boas. Eu comprei essa paleta aqui porque ela estava com uma promoção muito barata. Foi numa The Beauty Box que eu comprei, que é uma loja que não tem em todo o Brasil, tem nas capitais, mas ela estava numa promoção assim de 70%, foi numa Black Friday, 70% de desconto. Por isso que eu comprei. Porque olha só, as cores delas, elas nem se combinam, elas nem se conversam tanto quanto uma paleta assim, ó.
Com essa paleta aqui, eu consigo pegar um primeiro marrom, que já tem um buraco, né? Eu consigo selar minha pálpebra, usar um primeiro marrom mais claro, depois ir para os marrons mais escuros. Aqui tinha um marrom mais escurão ainda, mas que já quebrou. Depois eu consigo, na minha pálpebra móvel, aplicar as cores cintilantes, se eu quiser. Então, maravilhosa uma paletinha dessas. E essa daqui é muito boa. A pigmentação dela, ó, é sensacional. Sensacional. Só que a paletinha em si não se conversa. As cores não se conversam. Então, se você for comprar sombras da The Balm, não compre uma paleta assim, compre uma paleta maior, que tem várias, tá? Então, fica a indicação aqui de mais uma marca pra vocês. The Balm, maravilhosas. Agora eu vou falar pra vocês de algumas marcas, então, nacionais, que tem o preço um pouquinho melhor. A Rosana tá perguntando qual marca de bruma você indica. A minha bruma preferida é o Fix Plus da MAC. Ele vai custar aí uns R$100 e tantos, eu não me lembro quanto, mas eu sei que nem todo mundo tem acesso à MAC, porque ela não vende em todas as cidades do Brasil, né? Você pode comprar pela internet sim, mas existem várias marcas mais baratex e muito boas também. Eu vou te indicar aqui duas marcas. Também não é tão fácil de encontrar em lojas físicas, mas você vai conseguir encontrar nessas lojas específicas de maquiagem, ou então vou deixar aqui Fantin Cosméticos. Vocês podem encontrar essa marca, essa loja, aqui, eu sigo ela e ela me segue. Então vai lá nos meus seguidores e digita Fantin que você vai encontrar. Fantin. Por que eu tô te indicando essa marca? Essa loja, porque a Fantin é uma loja que entrega, uma loja física de uma cidade aqui do lado da minha, do Rio Grande do Sul, mas ela envia para o Brasil inteiro. Ela tem um preço ok e eu te dou assim certeza que os produtos eles vão chegar certinho, o atendimento vai ser bom e também te dou certeza de que os produtos são originais. Duas marcas nacionais que são muito bons. Então, gente, são duas maquiadoras, tanto a Nath Capello quanto a Daisy Peroso, brasileiras, que as linhas de cuidados de pele e de maquiagem delas são muito boas, tá? A Fer falou que tem uma paleta da Sephora, as cores são bonitas, mas não gruda, foi presente do meu marido. Por isso que não gruda. Porque foi presente do marido? Olha, tu sabe que a Sephora nunca me encheu muito os olhos, não. Tem vários produtos da Sephora muito bons, mas as sombras não são as melhores realmente. Mas tenta fazer isso. Tenta molhar o teu pincel com uma bruma e depois você aplica no teu olho. Tenta fazer esse teste. Outra coisa, gente, tem uma coisa que vai fazer total diferença na fixação das sombras de vocês. É a preparação da pálpebra. Olha só. Quando você se maquia, já aproveita que você está se maquiando, aplica o teu corretivo aqui também na pálpebra e depois com o corretivo ainda úmido, você aplica a sombra direto aqui na pálpebra móvel. Lá no côncavo é bom você selar antes, tá? Isso aqui vai fazer assim total diferença, porque se você aplicar uma sombra direto na tua pele sem nada, ela vai grudar no quê? Além dela não grudar, ela não vai pigmentar. Então, a gente precisa, quando você tem sombras que não pigmentam, você precisa, sim, testar de outras maneiras, tá? Com um pincel úmido, direto em cima do corretivo ou até com um fixador de sombras. Eu não tenho nenhum fixador de sombras aqui, eu só tenho um e eu quase não uso, por isso que ele não tá aqui. Eu não acho que vale muito a pena fixador, não. Quero mostrar pra vocês uma paleta que eu tenho da Contém 1 Grama. Contém 1 Grama é uma marca brasileira que não é muito barata. Tá? É uma marca brasileira que eu considero de médio preço. Não é caríssima, mas é de médio preço. Só que as sombras são muito boas, bem boas mesmo. Eu não tenho sombras unitárias, eu só tenho paleta, mas as sombras unitárias dela, né, da Contém 1 Grama, são muito boas. Você tem uma imensidão de marrons para escolher. E da mesma maneira, na Quem Disse Berenice, ó, o coraçãozinho aí famoso da Quem Disse Berenice, você pode escolher as cores das sombras ou comprar a paleta pronta. Na Quem Disse Berenice da Contém 1 Grama, eu vou indicar que você compre sim, que você escolha as sombras unitárias, que aí você vai poder escolher quais cores você quer, conforme você realmente precisa. E tem várias lojas físicas e também os sites dessas duas lojas que entregam no Brasil inteiro. Quem Disse Berenice eu amo mais que a Contém 1 Grama porque o custo-benefício é melhor, é um pouquinho mais barato. E é muito bom. Vou dar um exemplo aqui de dois marrons que eu tenho. Esse marrom aqui ele tem um fundo mais frio, então ele é quase que um lilás, e esse marrom aqui é um fundo mais neutro. Então, comparando aqui, ela fica mais quente.
Essa sombra aqui eu uso muito como fundo nas minhas clientes e em mim também, mas eu uso muito nas minhas clientes porque eu preciso de um tom de marrom assim em todas as minhas maquiagens para fazer o fundo da maquiagem, para ficar bem bonitão aquele olho. Então fica aí a dica da Quindice Berenice e da Contém 1 Grama, que são preços aí intermediários do mercado brasileiro, tá? Agora vamos para Bruna Tavares. Bruna Tavares é uma marca, Bruna Tavares é uma jornalista que ela fala muito sobre beleza e ela começou alguns anos atrás a lançar produtos de maquiagem e ela arrasa nos lançamentos. É um melhor do que o outro, sério. Assim, ó, os produtos dela são muito bons. Os batons líquidos, as sombras líquidas que eu já vou mostrar e as sombras em pó e tudo mais, tudo mais. Eu gosto do primer, eu gosto do corretivo. Rosana tá falando que ama, eu também amo. E essa paletinha da Bruna Tavares aqui é a Sunflower, eu ia falar Sunset, não, é Sunflower. Tem 2 tons de marrom, um marrom aqui é mais arroxeado, um marrom é mais neutro. Tem esse amarelo aqui meio queimado, que fica bonito no fundo da maquiagem. Tem um preto bem preto, olha isso. Carvão, ó, bem pigmentado. E tem algumas cores aqui, ó, com brilho, muito pigmentadas também. Eu tô com um lencinho aqui, ó, que já tá virando aqui uma caca. Então eu super indico. Eu paguei, essa paleta aqui ela custa em torno de R$100, se eu não me engano, mas eu paguei R$50 numa promoção. Gente, eu sou caçadora de promoções. Quando eu quero testar produtos, porque assim, eu não preciso comprar mais sombras, vocês veem, né, que eu não preciso comprar mais sombras. Mas quando eu vejo uma promoção muito boa, ou então um preço muito atrativo, né, e quero testar, aí eu compro, principalmente para contar para vocês se o produto é bom ou não. Então, não tem só essa paleta aqui, tem várias da Bruna Tavares, tem sombras unitárias também muito boas. Digita aí Bruna Tavares ou BT, só BT Cosmético, BT Maquiagem no Google, que você vai encontrar toda a linha de maquiagem dela. Ó, Oi, Rá! O contorno eu amei, tem de várias tonalidades, tem mais claro que esse, tem vários mais escuros. Então, olha, Bruna Tavares tem o meu coração. E é brasileira, é uma mulher empreendedora maravilhosa que eu gosto de comprar pra empoderar mais ainda, sabe? A Lívia perguntou o que eu faço pra minha embalagem não riscar. Olha, embalagem é uma coisa séria, tem muitas embalagens que ficam detonadas depois de um tempo. Você precisa fazer com que ela não bata nas outras embalagens. Então, vou te dar um exemplo. Essa minha paleta aqui, ó, da Morphe, eu comprei ela já faz 2 anos, eu acho. E essa aqui, eu comprei ela há 1 ano. Digamos que elas têm 1 ano de diferença entre uma e outra. Não dá pra ver tanto aí, mas essa aqui tá muito mais feia do que essa. E as duas eu guardo elas dentro de um saquinho plástico bolha que veio, sabe, a embalagem. Porque se eu ficar fazendo isso aqui, ó, elas vão ir riscando e piorando cada vez mais. Mas infelizmente não tem muito como cuidar, sabe, além disso. Ou você tem um cuidado extremo, deixa sempre com um tecido, algo assim, ou ela vai ficando toda feia. E inclusive, olha como essa daqui da Contém 1 Grama. Claro que ela já é meio velha, mas olha o que tá acontecendo com ela. Ela é tipo um corino, sabe? Olha só. Ela tá descascando. Oi, Lucas! A Rosana tá falando que Mary Kay também são boas. Realmente, as sombras da Mary Kay também são muito boas. Eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar pra vocês, mas eu já... Ah, gente, descascou tudo aqui a paleta da Contém 1 Grama. As sombras da Mary Kay também são muito boas. Eu usei por muito tempo, faz tempo já que eu não uso, mas elas são muito boas e tem umas cores maravilhosas. Se você tem acesso aí a alguma revendedora da Mary Kay, aproveita porque elas são muito, muito boas mesmo. Vamos lá, deixa eu ver onde é que eu parei. Ah, só falta uma em pó e depois eu vou mostrar pra vocês, que a gente tá quase sem tempo já aqui na aula de hoje. Vou mostrar pra vocês a última em pó, a última marca que eu indico pra vocês, e depois eu vou mostrar algumas opções cremosas e algumas como usar também, tá? Olha só, essas 2 paletinhas que eu mostrei pra vocês no começo da nossa aula, elas são da Ruby Rose, como você quiser chamar. A Ruby Rose é uma marca brasileira, eu acho que é uma das marcas mais baratinhas, não é a única mais barata, né, claro, mas é uma marca que eu
olha, ela melhorou muito desde que ela foi lançada. Eu paguei R$ 13 por cada paletinha dessas. Claro que eu comprei numa loja que realmente era muito barata, você vai encontrar na internet por um pouquinho mais, mas vale muito a pena. Existem várias paletas da Ruby Rose. Tem paleta quadrada, pequena, média, grande, paleta com um monte de cor colorida, tem paleta só neutra, tem paleta de contorno, paleta de pó, paleta de iluminador, paleta de blush. Os produtos de pele em pó eu indico. As paletas de blush, de iluminador, de contorno, de pó, super indico. Agora, as paletas assim, ó, de sombra da Ruby Rose eu não indico todas, não. Por quê? Eu não usei todas, porque existem várias. Mas antes de você comprar paletas da Ruby Rose, pesquise, principalmente com algumas youtubers que recebem e que testam todas. Por quê? Eu só testei essas para contar para vocês e elas são maravilhosas. Eu comprei porque eu ouvi falar muito bem e teve um dia que eu tava numa lojinha dessas de bijuteria e eu vi por R$ 13 e eu pensei, não, gente, não é possível que é R$ 13 esse produto e falam tão bem. E eu amo, eu tô usando demais esses produtos. Olha a pigmentação disso. Tá vendo? É muito pigmentada. Então essas sombras aqui valem cada centavo. Além delas serem muito baratas, gente, tô toda suja aqui. Além delas serem muito baratas, elas são muito boas e tem várias cores. Meu despertador. E tem várias cores para vocês escolherem. Outra coisa que vale a pena, tem marrons, tem cores cintilantes, tem cores neutras, que são as dicas lá do começo da aula de hoje. A Rosana tá falando contorno também são ótimos. Da Ruby Rose, acho que sim, né? Eu já usei também, são muito bons. A Rá perguntou se as do Boticário você indica. Rá, nunca usei sombras do Boticário. Na verdade, assim, eu já usei sim. Eu já tive... Nunca tive, mas eu já usei de amigas ou de outro maquiador. E algumas que eu usei, eu posso te dizer que eram boas. Agora, o custo-benefício eu não sei se compensa, sinceramente. Pesquisa um pouquinho antes de comprar, mas eu acho que o Boticário, gente, não investe tanto na tecnologia, na variedade de maquiagem. Eu gosto mais, falando aí numa marca parecida com o Boticário, eu gosto mais da Quem Disse Berenice, porque é uma marca só de maquiagem. Então você tem uma gama de produtos e mais testes, sabe? Eu gosto mais. Mas não quero dizer que o Boticário é ruim, não. Antes que o nosso tempo acabe, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando você comprar, independente da marca, esse aqui é da MAC, tá? Mas independente da marca, quando você comprar uma sombra em creme, como que você vai usar? Você vai usar com um pincel, esse aqui tá sujo, tá? Mas olha só, você vai usar com um pincel de sombra assim, ó, mais curto e mais durinho. Ou com o seu dedo, ou com aquele pincel famoso de esponjinha. Então, olha só, esse aqui, ó, ele é muito mole, não vai dar certo. Pincel de esfumar não vai dar certo. Pincel assim, ó, esse pincel aqui é da Avon, ó, muito mole, vai dar certo só para sombras em pó. Então, para sombra em creme, você precisa usar ou um pincel assim, ó, mais durinho, esse aqui é um pincel língua de gato, ou um pincel para sombra, só que mais curto, que daí ele fica mais durinho. Ou o seu dedinho, tá? Então, esse tipo de produto, olha só como brilha. É uma sombra bem iluminadora, então super indico produtos assim também, se você quiser, mas esse tipo de produto aqui de sombra em creme vai ficar melhor se você tiver, se você aplicar da maneira certa. A Fer tá falando que não conhecia da Ruby Rose, tem umas paletas lindíssimas, tem produtos maravilhosos da Ruby Rose, as bases também, as últimas que lançaram, já ouvi falar bem, mas não usei ainda. Bruna Tavares de novo com os BT Velvet. O que é isso, BT Velvet? São sombras cremosas. Olha, parece quase que um batom. E tem cores bem bonitas. Esses produtos aqui são produtos que ela lançou justamente para você conseguir esfumar com muita facilidade. Então, olha só. Você consegue fazer um esfumado maravilhoso no olho, usando sim um pincel de esfumar, ou sabe o que mais você consegue? Você consegue usar esse produto também como batom,
Você consegue usar ele como delineador. O preto, para fazer olho preto, é maravilhoso. Então, esses produtos aqui, BT Velvet, da Bruna Tavares, maravilhosos. A Joyce tá falando que as bases da Ruby Rose, né? Ela não gosta, sempre me dão espinha. Olha bem, não é a primeira pessoa que me fala. Só que eu tinha ouvido falar que as bases da Ruby Rose é aquela primeira, sabe? Aquela mais antiga deles, que eu acho que nem tem mais tanto aí pra venda. Daqui a pouco vai ter produto isso aqui até na minha cadeira. Eu tinha ouvido falar mal daquela primeira. Inclusive eu usei e não gostei. Realmente não indico. Mas essas últimas agora lançadas me falaram bem, não falaram que dá espinha. Me fala, Joyce, de qual base tu tá falando, para as meninas aí souberem e não comprarem. E é claro, né, gente, que os produtos, às vezes pra ti não dá certo e pra outra pessoa dá. Isso é fato. Esse bichinho aqui, ó, da Bruna Tavares, é muito pigmentado, vocês não têm ideia. A Joyce tá falando que sim, que é aquela primeira base da Ruby Rose. Então, ó, as de agora são boas, a Lívia tá falando. Eu ouvi falar bem dessas últimas lançadas. Agora, rapidão aqui, antes que o Instagram me mande embora. Essa sombra aqui é uma sombra que ficou muito famosa quando ela foi lançada. Stila. É uma marca também importada. Não indico para vocês comprarem para automaquiagem, porque hoje já tem sombras assim da Ruby Rose e de outras marcas que são muito boas, mas eu quero mostrar o tipo de sombra. É uma sombra líquida, mas é uma sombra com muito brilho. Quase que... Fica quase que como se você tivesse passado um pigmento ou um glitter. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, sombras assim vale muito a pena também, porque olha só o quanto pigmentada ela é, o quanto linda ela é. Então, fica a dica também de sombras cremosas com brilho. Ela tem um brilho lindíssimo, gente, muito mais bonito do que vocês enxergam aí, ó. Olha, tá vendo? Muito linda. E a mosca continua fazendo barulho ali em cima. Galera, tenho mais uma paleta pra falar pra vocês. Duas paletas. Uma muito barata, que é maravilhosa. O Instagram tá me mandando embora, mas me escuta. Tem mais 2 minutos pra falar pra vocês. Existe uma sombra, que ela é uma paleta de sombra de 24 cores da marca Belle Angel. Ou Belle Angel. Acho que é Belle Angel que se fala. Muito boa, muito, muito, muito barata. E outra que eu quero falar pra vocês são as sombras da Mariana Saad. Mariana Saad com a marca Oceane. São maravilhosas. Tem várias sombras diferentes, paletas diferentes, mais ou menos desse tamanho aqui, ó, um pouquinho maior só. Maravilhosas. Também com preço legal, também com um custo-benefício muito bom. A Lívia tá falando, se fosse eu, ia fazer uma caca. Dá pra fazer uma bela caca, assim. Lembrando que é só você tomar cuidado, aplicar com batidinhas com o dedo, que vai dar tudo certo aqui. Bom, galera, espero muito que vocês tenham gostado de mais esse assunto aqui das sombras que a gente acabou de conversar. Me deixem dúvidas quando vocês tiverem, me deixem sugestões do que vocês querem ver por aqui nas nossas lives. E nos vemos na semana que vem, na segunda e na quarta-feira. Até lá, então!